Na plataforma Google, a busca pelo termo divórcio online gratuito cresceu 9.900% lá no início da pandemia. Quando os casais em quarentena passaram a dividir o mesmo teto durante 24 horas por dia, o termo explodiu. Divórcio, 82% de aumento. Então eu resolvi fazer uma reflexão sobre isso e reunir a questão da família, casamento e política. Vamos lá! E vocês estão bem? Vamos fazer uma reflexão diferente hoje, tá? Nesse vídeo, como eu já disse, nós vamos fazer esse vínculo aí sobre a questão de família, de casamento e política, tá bem? E por quê? É só por uma mera curiosidade, porém, ela vai ajudar vocês também a entenderem ainda melhor ou ainda mais a questão da teoria política. Então eu vou provar para vocês porque nós vamos fazer esses vínculos e naturalmente esse pensamento político vai melhorar e os seus conhecimentos vão aumentar. Primeira coisa, quando a gente fala em família, a gente sempre pensa no nosso núcleo familiar, né? Então, no pai, a mãe, avós, irmãos, irmãos, né? Filhos e filhas, naturalmente. E quando a gente fala de política, a gente sempre pensa também na questão mais vinculada aos atores políticos, né? Os governadores, os deputados, os vereadores, prefeitos, etc., sobre a democracia, eleições, alguns processos, políticas públicas. E a gente fala bastante sobre isso aqui no vídeo. No canal, né? Nesse vídeo especificamente, quando a gente falar de família, a gente vai levá-la a uma ideia de um conceito mais político, tá? E quando a gente falar de política, nós vamos levar a um conceito mais de poder, tá bem? Então a palavra poder e a palavra família estarão vinculadas ao longo desse vídeo. Quem faz essa cola, esse amálgama, é uma outra instituição chamada casamento. Os estudos sociológicos, que já existem desde a década de 70, 80, fazem uma reflexão interessante sobre a questão do poder dentro do casamento. E esse é o primeiro aspecto que eu quero discutir com vocês, tá? Na sociologia, o casamento ele é tanto melhor e tanto mais longínquo, mais longevo, né? Mais longo, quanto maior for o equilíbrio de poder entre o casal. Todas as vezes que existe um desequilíbrio de poder entre um casal, então a mulher tem muito mais poder na relação do que o homem, ou vice-versa, ou nos casais mais modernos ou contemporâneos, né? Uma das partes, seja homem com homem, mulher com mulher, uma das partes tem um poder ou exerce um poder maior sobre o outro. Esses casamentos, ou vamos falar de casamentos, tá? Não de relações, mas esses casamentos tendem a durar menos. Na antiguidade, ali em décadas passadas, né, os seres humanos naturalmente entenderam isso, né? A sociologia veio mostrar com dados, com números, com indicadores, né? Mas de certa forma, os casais já entendiam isso. Daí que nessa relação, que era o poder, era muito maior o poder do homem, porque ele era o provedor, o que levava o dinheiro, que tinha o poder econômico, né, nessa relação. Quando isso já existia, a mulher virou o quê? A rainha do lar, né? Então a rainha, né, essa majestade, era quase que uma forma não consciente, né, de gerar um reequilíbrio no poder da família. E isso servia para manter casamentos durante muitos anos, né? Casamentos mais longevos. Uma outra coisa curiosa e interessante é que o próprio casamento, como instituição, ele é o que criava a ideia da família. Luiz Renato, você não vai falar de política? Espera aí. O casamento é o que fazia esse amálgama aí da família, né? Só que as famílias se casavam por interesses. E o processo do casamento era diferente do que é hoje, né? Então eles eram quase que acordos, né? Você fazia reuniões, você tinha interesses, ou eu quero ampliar o meu poder político, inclusive, ou eu quero ampliar as minhas posses, ou eu quero pelo menos manter. Eu tenho uma preocupação com a hereditariedade, com a herança daquilo que vem
depois. Então, os casamentos eles eram muito mais arranjos institucionais, promovidos por interesses, principalmente econômicos e de poder, do que o modelo de casamento hoje, que você casa por amor, por um sentimento, por convicção por um projeto de vida e tantas outras razões. A estrutura do casamento ela foi se moldando ao longo do tempo. E a primeira ruptura que aconteceu com ele foi justamente essa, quando o casamento por interesses, como um arranjo institucional, foi substituído pelo amor. Então se casava, passou-se a se casar por amor. Obviamente, esse processo não é você aperta um clique, ali um botão, pum, agora não é mais por interesse, é por amor. Esse é um processo histórico, né? Então você tem uma quantidade ali de casamentos institucionalizados e arranjados, né? E esse processo ele vai sendo alterado, né? Então o amor passa a ser mais importante. Esse processo de ruptura criou, inclusive, na arte, na literatura, uma série de produções que falavam sobre isso, né? Você pode pegar Shakespeare, você pode pegar outros autores românticos, novelas e teatros, artes cênicas, né? Que retrataram esse conflito do amor, né? Versus o interesse, versus o arranjo institucional, né? E aí, o que tem de fundamental nisso? É que a família, ela é aquela que, presas umas às outras, né, numa figura, pensa numa corrente, né, em que cada argola é uma família, presas umas às outras, ela é a responsável pela existência da sociedade. E você não faz ou pensa a política atualmente sem que haja o exercício de uma forma de poder sobre a sociedade. E aí vem um outro aspecto que eu quero comentar com vocês. Aqui no Fronteira Política eu costumo sempre usar os autores políticos mais modernos, né? E o que são os autores políticos modernos? Maquiavel para frente, tá bem? Não uso muito Maquiavel para trás, a despeito de serem extraordinários, né? Ah, tem Platão, tem... Por quê? Porque eu falo muito sobre os sistemas políticos modernos, os regimes, enfim, esse tipo de abordagem, né? Mas aqui no nosso vídeo, para a gente também falar sobre esse vínculo da política com a família, é importante a gente ir lá para um clássico, né? E levar para vocês, isso que eu quero levar para vocês é Aristóteles, né? Aristóteles fundou um pensamento que era como se quase que teórico, que era o fundamento da tipologia clássica das formas de poder, tá? Então, na tipologia clássica das formas de poder, Aristóteles ele pensava no sujeito, no objeto e no fim. Nunca pensava no meio, tá? Isso surgiu na política moderna. Então pensa, sujeito, objeto e fim. Aí o que ele faz? Ele cria as três formas clássicas que juntas formam essa ideia da tipologia clássica das formas de poder. Quais são essas três formas? O poder paterno, o poder despótico e o poder político. E observe, portanto, que em Aristóteles a questão da família vai indiretamente entrar dentro da tipologia clássica das formas de poder. Por quê? Porque o poder paterno é aquele poder, segundo Aristóteles, exercido pelo pai no interesse do filho. E isso é importante porque ajuda a ilustrar as outras formas de poder. Qual que é o sujeito? É o pai. Qual que é o objeto? É o filho. E qual que é o fim? É o interesse do filho. No poder despótico, Aristóteles falava que era o poder do senhor, né, sobre os seus escravos, em detrimento dos seus próprios interesses, né? No caso do poder político é um pouco mais complexo, porque é o poder do governante sobre os governados, em tese, em seu benefício, né? Qual é o fim? Qual é o objetivo? É o bem-estar, é a melhoria da qualidade de vida, etc, etc. Né? Então, observe o seguinte, não existe sociedade sem família. E não existe poder político ou uma composição política, uma estrutura sem a sociedade. A política é exercida
para o benefício, pelo menos em tese, da sociedade. Quem escolhe os políticos são os integrantes, os cidadãos, os membros dessa sociedade. Então a família está muito vinculada com essa ideia de política também. Observe que nós estamos falando que quando a gente cita política, a gente fala de poder, tá? Poder, lembre-se que eu já falei, o exercício político é aquele feito para conquistar, manutenção e manter e exercer o poder, né? Executar o poder. Então, essa questão da família e do poder estão intrinsecamente vinculadas à questão da política. Portanto, quando você falar hoje de política, sempre pensa que na sua origem, né, ou no seu fundamento, existe uma família. Ele é um núcleo inicial, né, é a raiz, é a semente da sociedade. E aí é essa a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e parado também para pensar, puxa, eu nunca pensei nisso, né? Que família também tem a ver e tem vínculo com política. E dessa forma a gente entende o quê? Que política é poder, que esse poder se exerce dentro das famílias também, né? Independentemente das suas estruturas, e que essa conjunção forma as sociedades como elas são hoje, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!